caso do Verón, o Mauro falou ano passado, é isso mesmo. O clube não acreditou nele. Cabe a ele ser profissional e provar ao contrário. Entendeu? Então, deve ter alguma coisa ali que nós não sabemos, que nós não temos conhecimento. Porque esse menino criou-se uma expectativa enorme e ele nunca virou dentro dessa expectativa. Talvez ele achou que fosse melhor que o Ronaldo. Fenômeno. Uai, tanto se fala, né? Nossa joia, isso aqui é fenômeno, isso aqui é espetacular, isso aqui é genial. E esse menino não virou. Eu não consigo lembrar uma partida que me encantou do Verón, de tudo que eu vi do Verón aqui no futebol brasileiro. Pode ser que na Europa esse rapaz ganhe uma maturidade profissional, porque é muito novo ainda, não fez 20 anos de idade, ganhe uma maturidade, ganhe orientação de profissionais que queiram formá-lo melhor, né? E ele vingue no futebol europeu. Mas que tem algo aí pro Palmeiras liberar tão tranquilamente, é isso mesmo, não precisa de dinheiro para, leva aí 10 milhões e você leva embora. Se fosse toda essa joia que a gente imagina que ele é realmente, eu acho que não liberaria tão rápido o Verón. Esperaria ele vingar um pouco mais, sabe? Esperaria ele acontecer, pelo menos se tornar titular da equipe do Palmeiras. Nem titular ele é do Palmeiras. Então, deve ter algo, o Piperto tocou, o Mauro também, deve ter algo que a gente não conhece. O Patrick tinha, tava na cara. O Patrick foi questionado outro dia por gente por torcedores, né, do Botafogo. Isso. Eu vou continuar bebendo porque eu gosto de beber. Uai, isso não pode. Sabe, um jogador, do jeito que é o nível profissional do atleta hoje, o cara não pode dar uma declaração como essa. Não pode. Não tem cabimento, não tem propósito dentro de um nível profissional. Se quiser jogar na várzea, campeonato amador, tudo bem. Mas jogar como profissional pensando assim, não dá. Eu vou sair pra noite, eu vou beber, não. Isso aí não influencia. Pô, influencia diretamente. Mas muita gente faz. Eu acho que esse também não é só todo o problema. Se ele sair na hora certa, se ele fizer na hora certa, porque todo mundo faz. Foram raríssimos os jogadores que eu nunca vi fazer. Entendeu? Eu acho que se você fizer na hora certa, eu acho que ele fez na hora errada. Eu acho que tem... Numa hora que o Palmeiras estava num dos poucos momentos difíceis do Palmeiras no ano, com uma sequência sem vencer no Brasileirão. Um jogo decisivo. Jogo decisivo. Eu acho que o cara tem que pensar diferente. O cara tem que pensar que é uma carreira curta, aproveitar muito bem essa coisa curta da carreira e se preservar. Eu concordo. Você sabe que eu acho que quem foca mais vai se dar melhor. Sabe que uma noite... Só que ele não é o único. Eu acho que não é por isso. Talvez seja porque ele não tá rendendo o esperado em campo. Mas eu acho, olha só, eu acho que isso foi predominante. Porque não adianta você dar uma entrevista como o Abel sempre dá, que ele forma homens, né? E ele já deixou bem claro que conversou várias vezes com o Verón. E você vê um atleta, né? Você tira alguns atletas por causa de má conduta, né? Que foi o caso do Patrick de Paula, que não levou, né? O próprio Gabriel Menino. E você vê uma joia que você aposta, que você conversa todo dia, igual passarinho, porque parecia um passarinho. Os caras estavam dando bebida na boca dele. Eu sei, Souzinha, mas a gente tá falando aqui, vamos falar de gênios então do futebol. Romário, mas tudo bem. Romário saía, não bebia. Saía. Não, mas o que eu tô falando, Ronaldo saía pra caramba. Mas eu sei, o que eu tô falando aqui não é só isso, pilhado. É muita hipocrisia a gente falar só do cara. Não é isso. Quase todos fazem. Você quebra a noite, mas você tem que entregar dentro de campo. É isso que eu tô falando. Isso é dentro de campo que ele ficou devendo. Fundamental. Você entregar dentro de campo. Você não é homem da noite, você não sabe disso. Né? É verdade. Isso é pra nós. Pra um atleta de Eu não bebo, eu sou da noite, mas eu bebo. Você não é da noite, você não sabe. Mas um atleta de futebol profissional, para recuperar uma noite, demora 3 dias. Concebe isso hoje no futebol? Você sabia disso? Um atleta de futebol profissional, para recuperar uma noite, demora 3 dias. 3 dias. Então não se concebe mais. Ou o cara entende que ele tem que aproveitar aquela carreira curta que ele tem e se tornar profissional, ou ele não vai ser nunca. Bom, vou te dar um exemplo mais antigo, que não tinha tanta necessidade dessa parte fisiológica, era um futebol mais romântico. Sócrates, esse seria um dos gênios da história do futebol mundial. Por que não foi? Que nunca foi atleta. Jamais foi atleta. Jamais, nunca foi atleta. Mas se eu te falar aqui, dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje, eu acho que só Hulk. O Veiga realmente não é muito de
de sair, todos os outros saem. Eu vou te dar um outro. Todos os outros saem. Vou te dar um outro exemplo. Neymar, todos os outros se saem. o Neymar fosse um cara mais regrado, o Neymar seria um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Sim, Nilson, mas não dá pra gente cobrar da pessoa que todos sejam iguais. Mas, meu amigo, hoje você tem exigência fisiológica, física, futebol muito competitivo, muito rápido, muito dinâmico. Até aqui no Brasil, o ritmo se tornou muito mais intenso no futebol. Como é que vai jogar uma Premier League, o cara saindo pra noite? Mas eles saem lá também. Mas não dá, isso que eu falo, mas eles saem. Dias, amigo. Eu não vai recuperar. Mas eles saem, é porque muitas vezes eles fazem direito. Mauro, eu não vejo, de verdade, eu não vejo, tipo, essa mal conduta que as pessoas enxergam no Neymar. Ninguém joga 10 anos na Europa em alto nível dessa forma, Nilson. Ninguém joga. Eu acho que ele poderia ser muito mais jogador do que assim, ele foi. Sabe o que acontece? Agora já é um tiozão que tá na descendência. Não, eu não vejo assim. Eu não vejo assim, sabe? A pior temporada dele aí foi que ele mais se machucou. Mas eu não vejo assim o cara... mas vamos falar, eu vi uma entrevista eu não vou citar o nome dele, de um ex-jogador dizendo bem assim, não, mas classificar para as eliminatórias nesse tempo de hoje é muito mais fácil. Mas, pô, não tem como. Você não é FIFA. Você não vai botar no FIFA ali e vai querer jogar contra a equipe Legend de 95. Você tem que jogar com o que você tem na mão. Entendeu? Então eu não vejo. Eu concordo com você que os grandes jogadores saíam, quebrava tudo, mas você entrega dentro de campo, viado. Sim, eu acho que o problema é dentro do campo. Você precisa entregar. Agora e também fazer na hora errada e fazer com o amigo burro que bota o vídeo depois na rede social. E o futebol hoje é muito mais diferente, viado. O futebol hoje que requer muito mais da sua parte física. Tem dúvida. Mas muito mais da sua parte física. Sim, mas você tanto quanto eu conhece o Nilson também, muito jogador que joga na Europa, alto nível. Não, sai hoje, em todo lugar. E que sai. Sai em todo lugar. Sai, isso faz é festa, mas sabe fazer. Isso é fato. Agora que pode, a gente tá vivendo num mundo que as pessoas vivem 24 horas com o telefone, uma pessoa vê você igual passarinho, dando bebida na sua boca. Você num jogo muito importante numa quinta-feira, você faz um negócio desse. E principalmente para um treinador português que preza pela hombridade, né? Pela saúde. Ele está sendo contratado por um clube português, né? O clube português está levando ele para lá. Não está ligando muito para essa questão. Ele tem só 19 anos, gente. Eu acho que isso seja uma coisa que mereça tanto enfoque. Eu acho até que é um certo exagero do que se falou sobre isso. 19 anos o garoto. É normal que ele faça um exagero de vez em quando. Um exagero. Quem nunca viveu isso, né? Somente uma pessoa que começa a ganhar dinheiro, fama. Exato. É lógico. Assim, agora, eu acho o seguinte, eu acho que a questão aí, não sei como é que o Palmeiras chegou à conclusão de que deveria negociar, se desistiu do jogador, acho que não vai virar isso tudo. Também não sei se o comportamento dele interno, né, tem algum outro tipo de situação que desagradou as pessoas, mas o fato é que um clube português está investindo nele. O Porto é um clube de Portugal. E está investindo. É um clube grande. É um clube dominante, até se você pegar as últimas décadas, mais do que Benfica, muito mais do que o Sporting. E é o atual campeão, aliás. Então o Porto está acreditando nele. O Porto vai cacifar lá 10 milhões de euros, que para o futebol português é uma quantia bem considerável. Eles não fazem investimentos de 40, 50 milhões. O Darwin Nunes, que o Benfica contratou nessa temporada e vendeu agora, custou 25 milhões de euros, foi a maior contratação que o Benfica já tinha feito. O Benfica não gasta 50 milhões, isso é com o time inglês, time espanhol, que faz aquelas compras altíssimas, vendeu por 70 e pouco, né? 75. Né? E o Palmeiras fica com cerca de 7, 8 milhões, né? Do Verón, alguma coisa em torno disso, que ele tem um percentual acho que de 60%. 8 milhões para o Palmeiras e 2 para aquele maior, time... Exato. O time lá pequenininho. Então são 10 milhões, Santa Cruz, 10 milhões Alagoas, e pouco, e o Palmeiras fica com essa quantia. 10% em uma negociação futura. Pois é, então Palmeiras. É uma venda que não é uma venda estrondosa. Agora, o clube português está investindo, está acreditando nele. Agora, Mauro. Enfim, eu só acho que assim, esse episódio, se ele faz parte de um combo, de repente o clube fala, não, garoto complicado, ok. Mas o fato isolado, assim, eu acho que é normal. A bobagem é ter um amigo lá que filma, que agora o cara tem que se preocupar com isso também, né? E tem uma outra conta reversa, né? Bem, sei lá, diferente dessa que eu fiz aqui. O Palmeiras pode, inclusive, ter enxergado que, bom, ele não é titular aqui ainda, tem um time pronto, vai demorar e tal. Ele indo pro Porto, e a gente sabe que o Porto deve ser um dos times que melhor negociam no mundo. Sim. O Porto é especialista em chegar aqui na América do Sul, dar lá uma garimpada e daqui 1 ano, 2, 3, vende o cara por 50, 60 milhões. Ou seja, talvez seja até um caminho mais curto para faturar muito alto depois, porque são 10% mais a grana, mais a parcela do clube formador.
Então, dependendo de quanto o Porto fizer numa venda, numa negociação futura, o Palmeiras pode, inclusive, dobrar o que foi investido agora pelo Porto. Mas eu achei muito pouco. Mas também, eu esperaria um pouco. Mas também tem o risco de você esperar e depois não vender. O Luan é um exemplo, né, Mauro? O Grêmio chegou a poder vender o Luan num determinado momento, até pro futebol russo. O Spartak chegou a fazer uma proposta, o Grêmio queria mais dinheiro, o negócio não fechou, eu imagino que o presidente do Grêmio se arrepende amargamente até hoje. Aí segurou. Mas aí, no caso do Luan, aí tem uma outra questão, né? O Luan, de repente, despencou, né? Mas a gente sabe que o Luan, de repente, deixou de ser um atleta tão, sei lá, dedicado, digamos assim, né? Aí teve uma queda. O que mais incrível do Luan é que o Corinthians contratou o Luan. Isso aqui eu não consigo entender. Pagou pelo Luan. O Luan já estava mal no Grêmio. Aí o Corinthians, pega emprestado, né? Ó, traz aqui por empréstimo, se ele estiver bem aqui, eu compro. Faz até agora é muito comum isso, né? Se atingir metas, eu tenho a obrigação de comprar o jogador. Mas o Corinthians chegou e contratou o cara e pagou. Quer dizer, ele vinha mal já há um bom tempo. Ontem eu estava vendo, o Vessone que colocou lá no Twitter do site Meu Timão, são quantos jogos? Eu até esqueci, um número absurdo, vou ver aqui. Desde fevereiro que ele não atua. Ele não joga, não é relacionado, ele não existe. É um mistério. Pro Vitor Pereira, E ganha mais de 800 mil o Luan por mês. não existe, é impressionante. 6 milhões não existe. ou 4 Simplesmente milhões o técnico não conta com ele. Você vê esse jogo agora com jogos contra o Boca, o Corinthians estava destruído. Ele não entra, ele não erra. Ele estava mais destruído do que o Corinthians. Exato.